Você merece ser um profissional de excelência, porque em algum momento você vai ser um milagre na vida de alguém. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Eu me chamo Rodrigo Inácio e te ajudo a ser um profissional de excelência no tratamento de feridas. O quadro de hoje é um quadro chamado Case de Sucesso Método Comando. Um quadro dedicado a contar histórias de sucesso dos nossos pacientes e da nossa equipe no tratamento de feridas. Hoje é uma história surpreendente, uma história de superação. Quem nunca, né, passou por uma superação na sua vida? Mas no final de tudo, no final do tratamento, na conclusão de toda a história desse cliente, desse paciente e amigo, eu entendi a importância de ser excelente no tratamento de feridas. Vamos comigo? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Num final de semana, um jovem de 25 anos decidiu ir à igreja com a sua irmã. Pegaram sua moto e foram à igreja. Participaram do culto e, voltando do culto, acontece a tragédia. Um grande acidente. Um veículo desgovernado atropelou aquele jovem e a irmã. O trauma foi tão violento, a pancada foi forte, foi tão violento que fraturou a perna da irmã e esmagou a perna desse jovem de 25 anos. Um jovem militar, exercendo a sua cidadania, né, no militarismo, e teve a sua perna amputada de uma hora para outra. Isso mudou o curso da vida desse jovem. Mas, como nada é tão simples, esse rapaz, ele relatou que no momento que aconteceu o acidente, ele olhou para sua perna e viu que estava toda destruída. Foi atendido pelo SAMU, foi levado para o hospital de referência e teve a sua perna amputada. Isso mesmo. Um jovem de 25 anos saiu para ir à igreja com a sua irmã e um carro veio e bateu naquele jovem e amputou traumaticamente aquela perna. Esse jovem foi para o hospital, ficou internado, foi feita a primeira cirurgia, né, de emergência, porque, como a gente conhece, né, grandes vasos passam pelo nosso membro inferior. Esse paciente corria risco de vida, então precisou de uma intervenção vascular de urgência e ficou internado por um tempo e foi movimentado para o hospital onde ele tinha convênio. Nesse hospital, ele passou por novas cirurgias e no curso desse tratamento, esse paciente ele desenvolveu uma infecção naquele coto, né? É uma infecção importante, sendo que a gente precisa entender um pouco dessa coisa da lesão, o que ela traz para essas pessoas, né? Essa pessoa, ela parou, né? Teve o seu curso interrompido naquele momento, ele passou a depender de outras pessoas, ele sentia uma dor insuportável porque todas as terminações nervosas daquele membro foram danificadas. Ele tinha uma dor neuropática muito grande e ainda de bandeja uma infecção. Aquele membro ficou no asfalto por muito tempo.
Então, uma ferida contaminada, né? Potencialmente, o potencial de infecção era muito grande. Foram feitos os procedimentos, infecção. Inicia-se o tratamento com antibióticos, com cirurgias, acompanhamento com a cirurgia vascular, o acompanhamento com uma especialista em dor, né? Para poder fazer a analgesia desse paciente. Esse paciente utilizava drogas pesadíssimas e não passava a dor, sendo que uma coisa estava atrelada à outra. Ele tinha uma dor neuropática, ele tinha uma dor, o seu corpo ainda não havia assimilado que aquele membro tinha sido amputado traumaticamente e ainda tinha uma infecção. Essa infecção, durante o tratamento com antibiótico, não evoluía. Aquele membro edemaciava demais, purgava exudato purulento, e foi quando eu entrei, né, na equipe para poder fazer o acompanhamento desse paciente. A primeira coisa que nós fizemos como equipe foi realizar uma cultura daquele exudato que estava drenando, porque nós tivemos como entendimento o seguinte: esse paciente está com antibióticos de amplo espectro e não está evoluindo, não está cedendo temperatura, os marcadores imunológicos dele estavam altíssimos, uma leucocitose bem alta, não tinha melhora clínica. Então, pensamos que tinha um germe multiresistente naquela lesão. Nós coletamos o SWAB, né? SWAB não, coletamos o aspirado daquela lesão, mandamos a cultura para o laboratório e realmente conseguimos isolar a bactéria. Era um germe multiresistente que estava naquela infecção. A partir desse momento, começou a ter uma melhora clínica. Nós fizemos, eu e o cirurgião decidiu junto comigo, a gente conversando, que precisava fazer uma deiscência intencional naquele membro para que aquele exudato que estava no compartimento conseguisse drenar. Porque se continuasse com os bordos suturados, ia acabar ocorrendo uma síndrome compartimental naquele coto. Começou a drenar, começamos a utilizar curativos tecnológicos, e é engraçado que inicialmente não estava sendo utilizado nenhuma cobertura especial, estava com gase introduzida no interior da ferida, e aquele paciente associava a dor à troca de curativos. E a partir daquele momento que eu chegava para ele e falava, olha, eu expliquei tudo, falei para ele que nós íamos introduzir sim uma cobertura naquele local, sendo que não ia doer, ele não acreditou, né? Ele falava, pá, vai doer muito, vai doer de novo. E sendo que uma coisa leva a outra, né? A infecção descontrolada também fazia o limiar de dor ser muito grande. Iniciamos o tratamento, foi mudado o antibiótico e esse cliente começou a evoluir bem, a lesão começou a granular, tinha aquela deiscência, né, de sutura ali, a gente preenchia aquela cavidade e aquele coto começou a desinchar, estava muito inchado, com muito exudato, evoluindo bem, a dor começou a conseguir ser mais controlada com as medicações. Esse paciente ele tinha um catéter, né, peridural, que era manejado ali pelo anestesista, especialista em dor, para fazer o manejo, porque ele sentia muita dor e é muito importante isso, né? Durante o tratamento de ferida, esse paciente ele teve um apoio de um especialista em dor, ele teve o suporte da psicologia, porque ele teve um trauma, ele perdeu um membro de um dia para o outro, ele tinha o acompanhamento da nutrição, suplementando esse cliente para que aquela lesão começasse a evoluir, a equipe médica e a equipe de enfermagem realizando todos os cuidados com a ferida. Conseguimos controlar tudo e esse paciente teve alta ainda com ferida, né?
e ele foi acompanhar conosco no ambulatório. E nós temos no ambulatório uma equipe multidisciplinar que nós fazemos reuniões periódicas. E olha a importância da gente discutir, né, em equipe. Nós levamos o caso para discussão. Era um paciente do nosso convívio, era um colega de trabalho, e discutindo, tinha uma cirurgiã, tinha a nutricionista, a psicóloga e tinha a fisioterapeuta também, e nós da enfermagem, os médicos discutindo, e tivemos a ideia de dessensibilizar aquele coto, né? Em que momento da vida de um enfermeiro, de um profissional de enfermagem, ele se preocupa em preparar o cliente para receber uma prótese, né? Se não tivesse essa visão holística, não tivesse essa discussão multiprofissional, em momento nenhum isso seria aventado, isso seria discutido. Nós discutimos, começamos a fazer a dessensibilização daquele coto, nós fazíamos enfaixamento, ensinamos esse cliente a fazer o enfaixamento. E interessante, ele tinha uma lesão ainda aberta, mas nós já conseguíamos fazer o enfaixamento, porque aquele coto, ele estava, como diz, né, estava em forma de pastel, era um coto amassado. Como que você vai colocar uma prótese num coto daquele jeito? O coto precisa ser cônico, ele precisa ter um formato para que encaixe perfeitamente naquela prótese. E não somente isso, conforme a gente vai fazendo a dessensibilização desse coto, a gente reduz a probabilidade desse paciente ter uma dor em membro fantasma, que é muito comum no paciente amputado. Como que ocorre o enfaixamento desse coto? Primeiramente, é muito importante a gente entender o porquê que há necessidade de fazer o enfaixamento desse coto. Como todos sabem, o membro fantasma é uma das complicações após a amputação, principalmente amputações traumáticas. Esses pacientes que após a cicatrização do coto, eles precisam iniciar uma série de exercícios para dessensibilizar esse coto. Seja utilizando esponja durante o banho, água morna, porque precisamos mandar informação para esse corpo de que realmente existe um coto ali, não existe mais o membro completo. O corpo vai entender que existe um término, né, daquela perna, que não existe mais um pé, por exemplo. Além disso, esse enfaixamento, ele prepara o coto para receber a prótese, ele diminui esse volume, né? Ele faz ele ser cônico para poder encaixar perfeitamente na prótese, ele melhora a circulação naquele membro, então a cicatrização também vai ser melhor, ele reduz edema. E como que é feito, né? Esse enfaixamento, ele é utilizado a técnica em 8. São compradas faixas elásticas, né? Que precisa comprimir, dar uma pressão realmente naquele coto. E essa técnica, ela não pode, esse enfaixamento ele não pode exceder 12 horas de enfaixamento no dia. Então, geralmente, esse paciente ele fica 3 horas utilizando esse enfaixamento, tira em casa, toma seu banho, faz sua massagem no coto, depois põe mais 3 horas. Geralmente ele faz 4 vezes isso ao dia e vai preparando o máximo possível esse coto até que consiga ficar perfeitamente adaptável à sua prótese. E toda vez que o paciente vinha conosco para poder fazer a troca, né, da cobertura, a fisioterapeuta vinha junto, nós fazíamos o curativo e fazíamos o enfaixamento daquele membro novamente, e esse paciente foi evoluindo bem e teve alta dos curativos. Seguiu o seu acompanhamento, fazendo um acompanhamento ambulatorial de fisioterapia,
De vez em quando eu encontrava ainda e num certo momento eu não encontrei mais. E aí vem a grande questão de nós sermos um profissional de excelência no tratamento de ferida. Em algum momento você vai precisar utilizar todo o seu conhecimento para ajudar alguém próximo de você, seja um familiar, seja um amigo de trabalho. Eu já atendi 2 colegas de trabalho, 2 amigos que precisaram dos meus cuidados e graças a Deus e à ciência e ao conhecimento, nós pudemos dar esse tratamento e essa orientação de forma muito excelente, porque nós entendemos que existe um todo, né? Existe um paciente como todo. Esses dias, estando numa formatura, como todos sabem, eu sou militar, eu estou em forma, olhando, e é de praxe no militarismo escolher dentre todos os militares de cada classe um sargento, um cabo ou soldado e um civil, que a gente chama de civil padrão ou militar padrão, que é o militar destaque, o militar de excelência que prestou os melhores serviços, né, naquele período. E, para minha surpresa, eu estava em forma e quando eu olho o paciente, aquele, a gente costuma chamar, né, o meu paciente, sendo homenageado como destaque na sua classe, né, e caminhando de prótese, caminhando sozinho. Eu chego a me arrepiar porque aquele momento eu vi a importância que tem do tratamento com um método, com excelência, direcionado, multiprofissional. Ninguém trata ferida sozinho. O mérito não é meu, mas eu tenho um tijolo, eu coloquei um tijolinho nessa história. E isso me marcou muito, porque ele vai assistir esse vídeo daqui a algum tempo, em algum momento, e ele não me deixa mentir, porque nós precisamos colocar amor no que nós fazemos. E quando o paciente é um colega seu, você precisa triplicar esse amor. Mas não adianta de nada você entregar amor se você não tiver conhecimento do que fazer. Então, pense sempre, não é em vão que você estuda demais. Não é em vão que você lê demais. Tudo tem um porquê. Você merece ser um profissional de excelência, porque em algum momento você vai ser um milagre na vida de alguém. O seu cuidado vai ser um milagre na vida de alguém. Vai ser o direcionamento que aquela pessoa pediu a Deus às vezes. Porque muitas das vezes essa pessoa está sofrendo tanto que ela está desacreditada. E você se torna um anjo na vida dessa pessoa com o tratamento de ferida, com o cuidado integral ao portador de ferida. O paciente não é só uma ferida, ele tem todo um contexto. A irmã dele seguiu internada também com múltiplas fraturas, mas a história dele é tão surpreendente que eu quis compartilhar com vocês, porque em menos de um ano esse rapaz está com prótese, está caminhando sozinho, voltando às suas atividades sem depender de ninguém. E tudo por conta de um tratamento de ferida de forma integral e com um método que leva à cicatrização. Cicatrização de excelência, de qualidade e num menor tempo possível. Muito obrigado por você estar até aqui. Eu te peço que nos siga, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essas histórias e esses conhecimentos cheguem ao máximo de pessoas possíveis e nós consigamos ajudar mais profissionais a serem excelentes no tratamento de feridas. Um grande abraço a todos.